Olá, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês então como executar os nossos testes. Quem ainda não assistiu o vídeo de como criar roteiro de teste, sugiro que dê uma olhadinha nesse vídeo antes para depois acompanhar este de execução dos testes. É importante a gente conhecer como faz para criar um roteiro e do porquê criar um roteiro, para depois a gente pensar em execução de testes, ok? Bom, para executar testes através do Testing Express, bastante tranquilo. Você vai vir aqui dentro dessa opção Executar Teste, e aí o sistema vai carregar para você essa primeira tela, que é essa abinha chamada Meus Roteiros. Nessa abinha, ele vai trazer para você todos os roteiros de testes que estão vinculados ao seu usuário. Então, no meu usuário, não tem nenhum roteiro de teste vinculado. Dizendo isso apenas pensando aqui no projeto Sistema Teste. Se fosse algum outro projeto, você teria que trocar aqui na combo pelo seu projeto em questão. Mas no meu caso, eu só tenho o projeto chamado Sistema Teste e eu não tenho nenhum roteiro vinculado com o meu usuário. Então, para eu vincular um roteiro com o meu usuário, como que eu faço? Bem tranquilo. Você tem essa opção aqui chamada Pesquisar Roteiros Disponíveis. Você vai clicar em cima dele. E aí você vai perceber que eu tenho aqui 4 roteiros disponíveis, né? O roteiro Sistema Teste traço usuário, roteiro Validar Pesquisa, roteiro Performance, Validar Segurança. São 4 roteiros de testes. Cada roteiro contém ao menos um ou até N casos de testes atrelados a esse roteiro. Uma coisa interessante aqui para ser observado é que as cores de cada tipo de prioridade de roteiro, elas também se diferem. Então, quanto mais escuro for a cor do texto, mais alto será a prioridade. Então, não é à toa que o roteiro Sistema Teste traço usuário, ele tem prioridade alta, ele está com um tom mais escuro de azul. Já o roteiro Validar Pesquisa, ele tem uma cor um pouquinho mais clara, né, que é uma prioridade média, e o roteiro Validar Performance já é uma cor ainda mais clara, né, que ele tem uma prioridade baixa. Né? Todos esses roteiros que aparecem aqui para você estão vinculados ao projeto, que no meu caso chama Sistema Teste, tá? E aí eu posso, a partir destes roteiros, selecionar qual deles ou quais deles eu quero vincular ao meu usuário. Então, por exemplo, vamos considerar aqui que a minha intenção é vincular o roteiro Sistema Teste Usuário com o meu usuário. Então, vou clicar nesse ícone aqui de vincular. O sistema pergunta se eu tenho certeza. Eu tenho certeza, vou clicar no sim. Roteiro atribuído com sucesso. E eu quero atribuir, vincular também, por exemplo, o roteiro Validar Pesquisa. Tá? Então, vou vincular este também com o meu usuário. Feito isso, eu posso clicar aqui na abinha Meus Roteiros. Aí você vai poder perceber que todos aqueles que eu vinculei, daqueles disponíveis, ele já consta para mim. Antes não tinha nenhum, porque não existia nenhum roteiro vinculado, agora eu já tenho 2. Né? Também é possível observar que aqui no caso do status, ambos estão aguardando início. Né? Então, por enquanto, eu não executei nenhum deles. Se eu, por acaso, desejasse remover o vínculo daquele roteiro com o meu usuário, bastante tranquilo. Você vai vir nesse botão aqui, ó, e vai clicar sobre ele para remover o vínculo do roteiro com o seu usuário. Tá? Assim como eu fiz agora. Então, para vincular, você vem aqui nos roteiros disponíveis, seleciona o seu roteiro, vincula ele. Na aba Meus Roteiros, você vai ter todos os roteiros vinculados com o seu usuário do projeto, que está selecionado na combo. E aí, a partir dos roteiros que estejam vinculados ao seu usuário, você pode, a partir de agora, executar o roteiro. Lembrando que este roteiro, ou qualquer roteiro, vai ter ao menos um caso de teste atrelado. Então, toda vez que eu executo um roteiro de teste, eu estou também executando os casos de testes que compõem aquele roteiro. Para executar o roteiro, basta você clicar nesse botão aqui de execução.
E aí ele vai listar para você, agora eu estou na terceira aba, todos os casos de testes que foram vinculados ao roteiro em questão, que no caso aqui chama roteiro teste usuário, né? Roteiro sistema teste usuário. Dá para observar aqui que nenhum caso de teste foi concluído dos 3 disponíveis, né? A minha barrinha está vazia, né? Se eu clicar aqui em cima do título do roteiro, eu consigo visualizar a listagem descrevendo o roteiro em questão, né? E eu também consigo observar aqui a execução dos testes que já foram executados. No caso, eu não tenho nenhum ainda, a gente vai visualizar essas informações posteriormente, que não vai ter conteúdo nenhum para ser mostrado. Da mesma forma, os gráficos, né? Todos eles, ó, vai estar como não executado. Vai ser mais interessante a gente observar os gráficos após a execução de cada caso de teste. Para executar o caso de teste, você vai clicar em cima desse botão aqui de execução, e aí a partir disso, todas aquelas informações que você colocou ou que algum outro usuário do Testing Express colocou no momento que ele criou o caso de teste, vai ser mostrado nesse momento para você. Então, o caso de teste pesquisar o usuário, ele tem 4 passos, tá? A gente está no passo 1 de 4. E o passo 1, ele pede a seguinte ação para a gente. Por exemplo, na tela inicial, clique no botão cadastrar usuário, né? Se eu quiser observar qual seria o resultado esperado, eu posso clicar dentro do botão ver resultado esperado, e ele mostra aqui para mim, ó, observem que já mudou o título aqui da informação. O resultado esperado é: o sistema deverá exibir a tela de pesquisa com todos os usuários cadastrados. Se houvesse alguma imagem de quem criou, por quem criou aquele caso de teste, né, tivesse colocado alguma imagem, a gente poderia visualizar aqui também. Nesse caso foi apenas texto, né, então por isso que ele está um pouco mais simples. Mas note que quanto mais detalhado, mais claro e objetivo for o conteúdo dos passos, facilita para o momento da execução. Então eu posso observar tanto a ação que eu preciso executar, quanto o resultado esperado que aquela ação possui. Então quem estiver executando o teste vai ficar bem tranquilo, ele vai saber exatamente o que está acontecendo ou o que precisa acontecer, na verdade. Ele vai executar esta ação, ele sabe que o resultado esperado é este, né, resultado esperado, ele vai executar a ação que foi solicitado, comparar com o resultado esperado e vai colocar aqui no resultado obtido. Então ele pode colocar lá que atendeu o resultado esperado e colocar também algum tipo de evidência. Ele pode dar um print screen da tela e colocar aqui junto, né? Por exemplo, eu vou dar o print screen desta própria tela que eu estou fazendo o cadastro e vou colocar ele junto aqui. Dei um print screen e vou dar um Ctrl V. Então está aqui, coloquei um pedaço da tela como resultado esperado. Eu coloquei a própria tela, mas poderia ser qualquer imagem que eu quisesse colar aqui como evidência, né? Assim como qualquer editor de texto, ele pode dar ênfase, colocar cores, enfim, o que ele achar que for mais relevante para justificar o sucesso ou não da execução daquele passo. Além dele informar o resultado obtido, ele precisa vir aqui nessa combo, aqui na parte interna, na parte inferior, e selecionar qual foi o tipo de resultado. Esse tipo pode ser aprovado, aprovado com ressalva, reprovado, ou então não executado devido a um erro anterior. Isso o sistema coloca automaticamente. No meu caso, vou colocar que está aprovado. Então, ele teve sucesso na execução daquele passo. Feito isso, agora ele pode clicar no botão próximo. O sistema vai trazer os dados do próximo passo. Observem que agora estou no passo 2 de 4. E o passo 2 nos pede para, no filtro, fazer a pesquisa pela letra XYZ. Aí o que o testador vai fazer? Ele vai lá no sistema e vai fazer a pesquisa informando XYZ. Ao informar isso, se ele quiser comparar aqui, o resultado esperado é que nenhum registro deverá ser mostrado. Então ele vai comparar o resultado que ele teve na execução com o resultado que é esperado.
e aí, de acordo com o resultado esperado, ele vai colocar aqui as observações que ele identificou. Ele vai preencher com o que ele achar que é mais relevante, colocar algum tipo de evidência, e no tipo de resultado ele vai selecionar, ok, foi aprovado com ressalvas, ou seja, apresentou algum tipo de problema simples que não é relevante ou que não é impactante para a continuidade dos testes. Se fosse um problema que impedisse a continuidade dos testes, ao invés de aprovado com ressalva, ele colocaria, por exemplo, reprovado, e aí todos os passos seguintes não serão mais solicitados, porque reprovado é um erro impeditivo. Vamos até utilizar essa situação para esse passo 2. Vamos colocar que apresentou um erro, e aí a pessoa colocaria aqui a imagem do erro, tá? Não vou colocar para não prolongar muito o vídeo. Um outro detalhe que eu acabei não citando, você também pode, se quiser, aumentar a tela para poder visualizar melhor as informações e ter um espaço maior de preenchimento, ok? Então, no caso aqui, apresentou um erro, tipo de resultado reprovado. Vou clicar no botão próximo. Observem que eu estou no passo 2, de 4. E aí, como eu coloquei que o tipo de resultado foi reprovado, o sistema não vai nem fazer o testador perder tempo de colocar que o passo 3 e o passo 4 não é possível realizar devido ao erro encontrado no passo 2. Automaticamente, o Testing Express ele já determina que o passo 3 e o passo 4 não foi executado devido a um erro no passo anterior e já dá como status daquele caso de teste como reprovado. A gente pode observar isso aqui no gráfico, olha só. Dos 4 passos, né, um foi aprovado, que foi aquele meu primeiro, o segundo foi reprovado, e tanto o terceiro quanto o quarto não foi executado devido a um erro anterior. Né? Eu poderia ver esse gráfico aqui de várias formas, né? Tem diversos tipos de gráfico para você visualizar esse conteúdo, né? Aí você escolhe aquele que achar mais simples e mais evidente. Da mesma forma que eu posso clicar aqui no botão imprimir e visualizar toda a documentação que foi gerada da execução daquele caso de teste. Então, vou mudar aqui para visualizar a página 2. Então, observem que a evidência que foi colocada no resultado esperado também é mostrado. Vou aumentar o zoom, talvez fique mais nítido agora. Então, olha só que interessante. Eu estou executando o passo 1, né, na tela inicial, clique no botão cadastrar usuário, e aí foi aprovado, quem que aprovou, né, e que data que foi aprovado. Aquela observação, né, também eu consigo visualizar, está aqui na página 2. A evidência também consta aqui como que tem na documentação. O passo 2, né, que era informar no filtro a letra X, Y e Z, né, não foi executado. A gente pode observar aqui, eu vou descer um pouquinho a tela, que tem a documentação informando que não foi executado devido ao erro. Então, eu não coloquei nenhum tipo de evidência, então, por isso que não tem nenhuma imagem aqui atrelada, mas tem um conteúdo que eu descrevi ali, né, que ocorreu o erro. Né? Tanto o passo 3 quanto o passo 4, né, o sistema não foi solicitado a execução, porque em razão de um erro no passo anterior. Então, automaticamente, ele já seta esse status, né, para a gente não perder tempo em ficar setando status em passos posteriores a um passo que teve um erro impeditivo. Né? Então, essa documentação já é gerada com todo o registro sobre a execução daquele caso de teste. Okay? Eu vou clicar no botão aqui sair, para a gente poder voltar aqui na abinha de meus roteiros, para você observar que antes estava aguardando início, agora já está com o status em andamento. Se eu clicar aqui no gráfico, olha, eu já tenho aqui dos 3 casos de testes que compõem o roteiro, um está reprovado e 2 está aguardando início. Né? Da mesma forma, a gente pode trocar a visualização do gráfico, né? Assim como a gente viu na execução do caso de teste. Né? Então, eu vou voltar para os roteiros, dos casos de teste que compõem o roteiro. Vou dar o play novamente e vou pegar o segundo, que é cadastrar usuário. Vou dar um play nele aqui para executar. Então, está aqui, ó, o primeiro passo, a primeira ação, né, do primeiro passo, também são 4,
ele pede para eu entrar na tela inicial e clicar no botão cadastrar usuário. O testador pode clicar aqui no botão ver resultado esperado e sabe que o resultado esperado é esse tipo de tela. Posso clicar no botão para expandir. É esse tipo de tela que é o resultado esperado. Né? Com base na ação e no resultado esperado, ele vai repetir aquela ação e vai comparar o resultado esperado. Então aqui ele poderia colocar, por exemplo, né, vamos colocar uma situação hipotética aqui, ok, conforme esperado. O tipo de resultado está aprovado, foi com sucesso, né? Então próximo passo. O próximo passo, observem que quem escreveu o teste ele teve uma preocupação em ilustrar como que é cada botão e dar ênfase, né, dar destaque nas partes principais do texto. Então, clique no botão novo, está aqui com destaque, localizado na parte inferior da tela conforme a imagem abaixo. Então, tem o desenho aqui do botão. O resultado esperado dessa ação tem que ser essa tela de cadastro com os campos em branco, conforme está aqui na imagem também descrito. Então, o testador vai executar aquela ação e vai comparar o resultado esperado. Vamos colocar aqui também, para efeito de demonstração, que ok, conforme esperado. E aí ele poderia colocar aqui algum tipo de evidência para justificar ou algo do tipo. Tá? Vamos colocar aqui que foi aprovado e vamos para o próximo passo. Nesse momento eu estou no passo 3. O passo 3 pede o seguinte: sem preencher nenhum campo, clique no botão salvar. Então o testador vai fazer essa operação no sistema que ele está testando e vai comparar o resultado que ele teve com o resultado esperado, que no caso aqui, né, seria o sistema exibir a mensagem de inconsistência e os campos obrigatórios que não foram preenchidos devem ficar com o fundo vermelho. Né? Então, se ele quiser expandir aqui para enxergar melhor, essa seria a imagem do que precisa acontecer. Então, o testador vai comparar esse resultado com o resultado dele e vai colocar aqui as observações e as evidências. Então, eu vou colocar aqui que a cor foi mostrado em verde, por exemplo. Então, ele sinalizou que estava inconsistente, mas a cor não estava certa. Ele, então, por exemplo, aprovou com ressalvas. Não é um erro impeditivo, né, mas significa que não está 100% aprovado. Né? Então, clica aqui no próximo, eu vou para o último passo, né? Preencha todos os campos obrigatórios e clique no botão salvar. Resultado esperado, né? Teste Express deverá exibir a tela de pesquisa contendo o usuário cadastrado na grid. Então, o usuário final faria esse teste no sistema que ele está testando, né? E se chegou no mesmo resultado esperado, ele vai informar que ok, vai escrever maiores detalhes. Se apresentou alguma falha, ele vai descrever essa falha e no tipo de resultado que ele vai determinar se foi aprovado, se foi reprovado, se foi aprovado com ressalva. No caso aqui eu vou colocar como aprovado. Feito isso, como não tinha nenhum outro passo a seguir, o sistema voltou para a aba dos testes, dos casos e testes que compõem o roteiro. Né? Então, o primeiro eu reprovei, eu coloquei e sinalizei que teve um problema. O segundo, como ele teve ao menos um passo que teve uma aprovação com ressalva, o Testing Express considera que aquele caso de teste como um todo foi aprovado com ressalva. Okay? Então, o fato de ter ao menos um caso de teste aprovado com ressalva já impacta no resultado do caso de teste como um todo. Então, se tiver 100 passos e um foi aprovado com ressalva e todos os demais, 99, foram aprovados, o teste está aprovado com ressalva. Okay? Esse último caso de teste aqui é o validar senha. Vou clicar aqui no Play. Então, o passo inicial é entrar na tela de cadastro de usuário. Então, ele vai fazer isso, vai comparar com o resultado esperado, né, e vai sinalizar aqui o que aconteceu no teste dele. Ele informaria alguma coisa, colocaria uma evidência. Então, passo aprovado, passo 1, ok. Passo 2, ele vai executar esta ação, vai comparar com este resultado esperado e vai informar o que ele identificou. A partir disso, ele vai sinalizar qual tipo de resultado que aquele resultado que ele teve no teste dele representa. No caso aqui, eu coloquei aprovado.
E por fim, ele vai aqui no último passo, né, eu estou no passo 3 de 3, fazer a verificação desta ação, comparar com este resultado esperado e executar o sistema dele. E ele vai dar um parecer, colocar uma evidência e selecionar o tipo de resultado. Um item importante aqui que também vale a pena destacar é que nessa tela de execução de caso de teste você consegue também imprimir o relatório com as informações daquele caso de teste. Então tem aqui a pré-condição, qual o projeto, tempo estimado, observações, né? Então o caso de teste ele chama validar senha, mas aqui tem verificar se o usuário informou no campo senha correspondente ao informado no campo confirmar senha. Ou seja, maiores informações ele consegue visualizar sem a necessidade de sair da tela de execução. Tá? Basta clicar no linkzinho aqui do caso de teste. Okay? Voltando aqui, eu vou indicar como aprovado. Então, todos os passos foram aprovados. Clicar no botão próximo. Então, está aqui. Como todos os passos deste último caso de teste foi dado como aprovado, então ele está com status aprovado e é sinalizado na cor verde. Né? Como este segundo aqui, ele teve ao menos um passo aprovado com ressalva, então ele traz esse status, né, de aprovado com ressalva e ele traz na cor laranja, no caso de teste. E o outro caso de teste que foi reprovado, ele sinaliza que está reprovado na cor vermelha, então pelas cores também é possível a gente identificar a situação daquele caso de teste. Okay? Os gráficos também podem ser vistos para qualquer tipo de teste, tá? Então, você pode visualizar as informações aqui da maneira que achar melhor. A documentação é gerada para todos os casos de testes que foram executados, né? Então, aqui você pode visualizar ou imprimir diretamente aquela informação, tá? Então, está aqui com todas as evidências, você pode mudar a página e tal, né? Todas as informações que compõem aquela execução você consegue visualizar. Bastante simples, né? Então, executei todos os casos de teste do roteiro em questão. Posso clicar aqui na abinha Meus Roteiros para verificar, né, qual é o próximo roteiro que eu tenho. No caso, eu não tenho mais nenhum. E aquele roteiro que estava em execução agora está finalizado, ou seja, todos os casos de teste que compõem o roteiro, chamado roteiro sistema teste-usuário, foram executados. Então ele começou nesta data e hora, terminou nesta data e hora. Né? Então você tem o controle de tempo de quem executou, toda a documentação envolvida na execução do caso de teste, ou seja, você tem bastante material referente à execução. Ok? Então, olha só que interessante, você tem todo um controle sem ao menos precisar ficar mudando de tela, você consegue, na mesma tela, verificar novas informações, detalhes, analisar a ação com o resultado esperado, acrescentar evidências. É bastante simples, bastante intuitivo. Okay? Nos próximos vídeos, a gente vai poder observar o resultado da execução daquele roteiro, consequentemente dos casos de testes que compõem aquele roteiro, na matriz de rastreabilidade e no módulo de dashboard. Também a gente pode acompanhar aqui no histórico do caso de uso a situação dele, mas isso é um assunto para um próximo vídeo. Né? Qualquer dúvida com relação à execução de caso de teste, eu fiz o vídeo um pouco rápido para não deixar muito longo e muito cansativo, né? Mas qualquer dúvida, entre em contato no nosso site, né, www.testingexpress.com.br ou através das nossas redes sociais. Ok? Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo.